palavra-chave de hoje é desafio. Hoje vamos falar do desafio da janela 10x40. Enquanto você vê o vídeo, escreveremos nas legendas os nomes de alguns países da janela 10x40. Janela 10x40 é um termo criado pelo missionário cristão e estrategista de parceiros internacionais CEO Louis Bush, em 1990, para referir-se às regiões do hemisfério oriental, além de europeus e africanos, parte do hemisfério ocidental, localizado entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, numa área que se supunha ter o mais alto nível de desafios socioeconômicos e ainda menos acesso à mensagem cristã e aos recursos cristãos no planeta. A apresentação sobre grupos de povos não alcançados de Ralph Winter no Congresso Internacional de Evangelização Mundial, Movimento Lausanne, realizado em julho de 1974, na Suécia, serviu como base para Louis Bush identificar a região geográfica onde a maioria dos grupos de povos não alcançados se encontravam. O conceito janela 10x40 destaca esses três elementos, dados referidos a 1990. Primeiro, uma área do mundo com grande pobreza. 2, com baixa qualidade de vida. E 3, combinado com a falta de acesso aos recursos cristãos. A janela compreende uma região que abrange o Saara e norte da África, bem como quase todos os países da Ásia, Ásia Ocidental, Ásia Central, Sul da Ásia, Leste da Ásia e grande parte do Sudeste da Ásia. Cerca de 2/3 da população mundial vivia na janela 10x40 e é predominantemente muçulmanos, hinduístas, budistas, animistas, judeus ou ateístas. Muitos governos na janela 10x40 são oficialmente contrários a qualquer missão cristã dentro das suas fronteiras, ou seja, não podendo ter nada envolvendo a religião cristã. Cabe aqui um breve comentário. Muitos destes países são governados por monarquias de famílias que já estão há séculos no poder. Também muitos são governados pelo regime comunista e outros pelo islamismo, e vários são governados por regimes ditatoriais. Esses sistemas de governos estão dominando estes países há muito tempo e impedem o capitalismo, a democracia, a liberdade de pensamento e de expressão, liberdade de opinião, eleições democráticas e liberdade de religião que cresçam em seus territórios. A economia são controladas por famílias monárquicas bilionárias em muitos destes países. Porém, a população é extremamente pobre e passam por graves problemas de saúde, segurança, educação, água, alimentação e transporte. Também são contra a cultura ocidental e o cristianismo, e alguns não reconhecem o Estado de Israel. A evangelização e a obra missionária é feita nesta região por meio de uma forte guerra espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 6, de 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele como me convém falar. Veremos agora o que é essa guerra ou batalha espiritual. Vamos ver o que o pastor Douglas Batista escreveu sobre a batalha espiritual neste resumo e comentário a seguir. Da revista de EBD, Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, do comentarista Douglas Batista.
Lição 13. A batalha espiritual e as armas do crente. Segundo trimestre de 2020. Tópico 1. Preparo espiritual na batalha para missionários e evangelizadores. Subtópico 1. Fortalecimento no poder de Deus. Devemos nós, a igreja, especialmente os missionários, nos fortalecer no Senhor, pois esse poder é concedido através da comunhão com Deus e em Cristo, pelo Espírito Santo. Isso exige a renovação da mente, uma vida santa e estar cheio do Espírito. A vitória só é possível com obediência genuína, não apenas conhecendo as Escrituras ou frequentando cultos. O poder de Deus permite superar as forças do inimigo. Subtópico 2. Vigilância na oração. Paulo destaca a importância da vida de oração para entrar em combate espiritual. Orar em todo o tempo, em todas as situações, é vital, acompanhado de vigilância para evitar as ciladas do inimigo. Os evangelizadores e missionários devem orar e vigiar em todo o tempo. Tópico 2. Entendendo a batalha espiritual. Subtópico 1. Ciladas do diabo. O termo refere-se às armadilhas elaboradas pelo reino das trevas, liderado pelo diabo, que busca destruir a igreja. Algumas astúcias incluem confundir verdade com a mentira, deturpar as escrituras e promover ideologias anticristãs. O texto exorta a nos revestirmos da armadura de Deus. Tanto os missionários e evangelizadores enfrentarão situações perigosas para não fazer a obra de Deus. Subtópico 2. Conflito espiritual. A batalha não é contra humanos, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. O conflito é espiritual, lutando contra as forças que mantêm a humanidade na escuridão. A luta ocorre tanto individualmente quanto coletivamente na igreja. Vejamos que forças contrárias espirituais estão atuando em todos os setores da sociedade e procuram impedir o trabalho dos evangelizadores e missionários. Subtópico 3. Potestades do ar. Paulo identifica as forças malignas como principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Estes são poderosos, malignos e astutos. Apesar disso, a igreja é encorajada a não temer, pois o Senhor está acima de todo domínio. A batalha espiritual já foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo e, crendo no Senhor Jesus, a igreja será vencedora também. Tópico 3. Armas espirituais para o crente. Armadura completa de Deus. O apóstolo usa a metáfora militar romana, instando os crentes a usarem a armadura completa dada por Deus para resistir às forças espirituais. Subtópico 1. Armamentos defensivos essenciais. Cingidos com a verdade. Preferência à verdade de Cristo e à integridade do crente. Os contrários à fé cristã usam as estratégias que quiserem contra a igreja, inclusive a mentira, porém a igreja trabalha com a verdade. Couraça da justiça, proteção pela justiça de Cristo e retidão do crente. O cristão missionário e evangelizador exerce justiça onde trabalha espiritualmente e é protegido pela justiça de Deus. Pés calçados com o evangelho da paz, firmeza proporcionada pelo evangelho e prontidão para testemunhar. O missionário e evangelizador tem amor à pregação do evangelho e não desiste diante das dificuldades. Escudo da fé, fé inabalável em Deus que protege contra calúnias, dúvidas e rebeliões. O braço forte do Senhor é com aqueles que se sujeitam ao Espírito Santo e à palavra de Deus, guardando-os em todo o tempo. Capacete da salvação, certeza da salvação em Cristo. A mente, o espírito e a alma do missionário e de todo crente evangelizador precisa estar alinhado com a Bíblia e a vontade de Deus, sendo assim protegido das dúvidas, incredulidade, medo e covardia. A espada do Espírito, a palavra de Deus, inspirada e penetrante, usada para resistir às ciladas do diabo e derrubar as fortalezas de Satanás. Assim como Cristo, na tentação do deserto, venceu o inimigo das nossas almas com a palavra de Deus. O cristão missionário e evangelizador vencerá as tentações da carne, do diabo e do mundo. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que nos acompanham aqui no seu canal Rádio Evangélica Galileia. Estamos mais uma vez aqui meditando na Santa Palavra do Senhor junto com você. Estamos no quarto trimestre de 2023,
na revista da EBD, CPAD Adultos, que o Espírito Santo nos guie e ilumine para crescermos juntos em graça e sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, em Vila Fátima, bairro de Sapopemba, onde tem uma igreja cheia de irmãos maravilhosos na presença de Deus, que amam a palavra de Deus e primam pela comunhão espiritual uns com os outros. Meu pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior, e o pastor local é o pastor Leslie Marinho. Assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. Desde já te convido a se inscrever no canal, deixar um comentário espiritual e abençoador, nem que seja só um amém, e a compartilhar este vídeo abençoando outros irmãos e clicar no gostei. E quero já te agradecer por já ter realizado essas ações na videoaula passada e por estar aqui nos prestigiando até o final da videoaula. Deus te abençoe. Estamos na EBD do 4º trimestre de 2023 da CPAD Adultos, tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição 10, o desafio da janela 10x40 da EBD do 4º trimestre de 2023, do comentarista Wagner Gabi. Textual, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não ficar sobre fundamento alheio. Romanos 15 e 20. Vamos agora à nossa verdade prática. A janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Vamos agora à introdução da lição 10, o desafio da janela 10x40 da EBD do 4º trimestre de 2023. Diante do vasto desafio da janela 10x40, emerge a necessidade premente de compreensão e ação para a eficácia da evangelização mundial. Esta região torna-se palco de uma intensa batalha espiritual, exigindo estratégias específicas. Neste contexto, estudaremos os tópicos que abordam desde a natureza espiritual do desafio até estratégias práticas para alcançar esses países. No tópico 1, uma batalha espiritual chamada de janela 10x40, da lição 10, o desafio da janela 10x40 EBD 4º trimestre de 2023, veremos que a janela 10x40 se apresenta com um desafio complexo e espiritualmente intenso para a disseminação da mensagem cristã. Este tópico aborda a verdadeira batalha espiritual enfrentada na região, destacando a resistência espiritual, que demanda estratégias específicas para superação. No tópico 2, principais desafios da janela 10x40, da lição 10, o desafio da janela 10x40, da IBD do 4º trimestre de 2023. Veremos que, ao adentrar a vastidão da janela 10x40, confrontamos desafios que transcendem fronteiras, abrangendo necessidades humanas prementes, resistência à mensagem do Evangelho e dificuldades financeiras no envio de sustento para missionários. Este tópico explora as barreiras enfrentadas na evangelização e a necessidade de estratégias específicas para cada desafio. No tópico 3, estratégias para alcançar países da janela 10x40, da lição 10, o desafio da janela 10x40 da IBD do 4º trimestre de 2023, será abordado que, frente aos desafios complexos, a Igreja é desafiada a adotar estratégias sólidas e eficazes para levar a mensagem do Evangelho a esses países. Este tópico destaca a importância da oração, da ação social e da ação médica missionária como elementos chaves para atender às necessidades integrais e superar os obstáculos enfrentados na janela 10x40. Vamos ao tópico 1 da lição 10, o desafio da janela 10x40 da EBD 4º trimestre de 2023. No tópico 1, uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. A janela 10x40 emerge como um cenário desafiador para a evangelização mundial, exigindo nossa atenção e ação. Este espaço geográfico abrange países com necessidades prementes e é palco de uma batalha espiritual intensa. Ao compreendermos a magnitude desse desafio, podemos orientar nossas orações e esforços missionários de maneira mais eficaz. Vamos começar agora com o subtópico 1, uma verdadeira batalha espiritual. A janela 10x40 é um local no mapa mundial, mas é também um campo missionário onde se trava uma guerra espiritual, conforme delineado em Efésios 6, 10 a 20. Esta região enfrenta não apenas desafios sociais, mas uma resistência espiritual intensa,
onde forças malignas escravizam nações, impedindo a disseminação da mensagem de Cristo. O dualismo entre a necessidade humana e a perseguição à igreja torna a missão nesta área ainda mais complexa. Num contexto onde as nações se fecham à mensagem de Cristo, a janela 10x40 apresenta não apenas desafios sociais graves, mas também a resistência espiritual, que envolve uma batalha real e espiritual, requerendo estratégias específicas para obter resultados que glorifiquem a Deus. Vamos agora para o subtópico 2. Nessa batalha, devemos usar armas espirituais. Efésios 6, de 10 a 20, nos orienta sobre o arsenal espiritual necessário para enfrentar essa batalha: a oração fervorosa, o conhecimento da palavra de Deus e a manifestação dos dons espirituais são armas poderosas em Deus. Reconhecendo a natureza espiritual do conflito, devemos, a Igreja de Cristo, equipar-nos espiritualmente para superar as barreiras que impedem a propagação do Evangelho na janela 10x40. É uma guerra espiritual a ser vencida não pelo braço da carne, mas no poder do Espírito Santo. Diante da resistência espiritual, é imperativo que utilizemos as armas espirituais disponíveis, como a oração e a palavra de Deus, para vencer essa batalha espiritual pela salvação das almas desses povos. Vamos ao subtópico 3, enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. Para enfrentar essa batalha espiritual, é preciso compreender as necessidades sociais e espirituais específicas dessa região. É preciso desenvolver estratégias contextualizadas, sensíveis à cultura e à espiritualidade desses povos. O trabalho missionário na janela 10x40 demanda uma abordagem integrada, combinando a compaixão prática, o amor em ação com a proclamação do Evangelho. Enfrentar a batalha espiritual na janela 10x40 requer estratégias que abordem tanto as necessidades visíveis e tangíveis quanto as espirituais, adaptando-se à cultura local. Vimos aqui a grande necessidade material, financeira, educacional dos povos não alcançados. Nossas igrejas têm um papel vital de conscientizar-se e orar pela janela 10x40. À medida que surgem vocações missionárias, é essencial nutrir uma sensibilidade espiritual em relação à responsabilidade e evangelização dessa região. A união de esforços, o envolvimento ativo e o suporte prático são importantes para avançar nessa batalha espiritual e levar a luz do Evangelho aonde ela é mais necessária. Vamos agora ao tópico 2. Principais desafios da janela 10x40, da lição 10, o desafio da janela 10x40 EBD, quarto trimestre de 2023. Ao nos depararmos com a vastidão da janela 10x40, somos confrontados por desafios que transcendem, que vão além das fronteiras geográficas, demandando uma compreensão profunda e uma abordagem estratégica. Nesta análise, destacaremos 3 dos principais desafios que caracterizam essa região essencial para a evangelização mundial. Vamos ao subtópico 1, a necessidade humana. Os países da janela 10x40 testemunham uma carência humana avassaladora, marcada por problemas sociais graves que demandam atenção urgente. Fome, pobreza extrema e acesso limitado a serviços básicos de educação, segurança, saúde e trabalho são obstáculos persistentes. A evangelização eficaz deve ir da proclamação do Evangelho, engajando-se nas necessidades tangíveis, visíveis e necessárias dessas comunidades. Nessa vasta região, a evangelização encontra barreiras intransponíveis nas necessidades humanas básicas. É imperativo que a Igreja, ao se aproximar desses desafios, esteja equipada, não apenas espiritualmente, mas também com uma compreensão abrangente das carências sociais. A variedade de idiomas, dialetos também são um grande problema para os missionários e para as editoras que editam Bíblias e literaturas para esses povos. O enfrentamento das necessidades humanas na janela 10x40 é uma parte essencial da missão, pois a integralidade do ser humano é o alvo do amor de Deus. Os missionários equipados da armadura espiritual estão atendendo às dores espirituais e materiais desses povos, necessitados e não alcançados pelo Santo Evangelho. Vamos ao subtópico 2, o desafio da perseguição. A resistência à mensagem do Evangelho na janela 10x40 vai além das necessidades materiais e atinge a esfera espiritual, manifestando-se na perseguição contra a Igreja. Esse povo precisa de Cristo,
e das boas novas de Cristo, o Evangelho. Como não tem entendimento espiritual, seus olhos e ouvidos espirituais estão fechados, por isso eles passam a perseguir a igreja cristã. Agentes do mal, poderes espirituais, potestades malignas escravizam nações, tornando a disseminação da fé uma batalha espiritual árdua. A coragem e a resiliência dos cristãos nesses contextos são testemunhos vivos da perseverança diante da adversidade. A perseguição religiosa na janela 10x40 exige que os missionários e evangelizadores estejam preparados para enfrentar resistência e hostilidade. A confiança na proteção divina e a firmeza na fé são elementos essenciais para superar esse desafio. A superação do desafio da perseguição requer uma fé inabalável e uma abordagem estratégica que proteja os mensageiros do Evangelho. A oração, a pregação da palavra abrirão os olhos e ouvidos espirituais desses povos para que a palavra germine em seus corações e o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ao subtópico 3, dificuldade do envio de sustento financeiro. Além das barreiras sociais e espirituais, a janela 10x40 enfrenta a dificuldade do envio de sustento financeiro para os missionários que atuam nessa região. A escassez de recursos pode comprometer a continuidade do trabalho missionário, destacando a importância do apoio financeiro contínuo e estratégico. Até certa região, a ajuda chega por avião e navio. Para chegar às vilas e aldeias, irão por veículos e, em certos lugares, em lombo de animais ou viagens de barcos e a pé. E é aí que pode acontecer ataques de grupos religiosos, guerrilheiros, revolucionários ou terroristas. A falta de sustento financeiro é uma realidade que ameaça a eficácia da missão na janela 10x40. Também existe a necessidade de roupas, remédio, veículos, aparelhos de comunicação e etc. A mobilização de recursos e parcerias é crucial para garantir que os missionários possam permanecer e prosperar nesse campo missionário desafiador. Superar a dificuldade do envio de sustento financeiro é um componente vital para sustentar o avanço da evangelização da janela 10x40, exigindo um compromisso global com apoio prático e financeiro. Diante desses desafios, a aplicação prática requer uma abordagem multifacetada, ou seja, ação em várias frentes. Além de orar fervorosamente pelos países na janela 10x40 e pelos missionários que servem nessa região, as igrejas devem se mobilizar para atender às necessidades humanas das pessoas que vivem nessas regiões e fortalecer a resistência espiritual dos missionários. Aqui então nós falamos de fé, amor, esperança dos missionários e garantir o sustento financeiro dos missionários. O engajamento ativo, a conscientização e a solidariedade global de todas as igrejas são essenciais para enfrentar e superar esses desafios significativos na busca pela evangelização eficaz na janela 10x40. Vamos ao tópico 3, estratégias para alcançar países da janela 10x40. Da lição 10, o desafio da janela 10x40 da IBD do quarto trimestre de 2023. Diante dos desafios complexos apresentados pela janela 10x40, é imperativo que a igreja adote estratégias robustas e eficazes para levar a mensagem transformadora do Evangelho a esses países. Nesse contexto, exploraremos 3 estratégias fundamentais que combinam oração, ação social e ação médica missionária, buscando atender às necessidades integrais dessas nações. Vamos ao subtópico 1, orando pela janela 10x40. A oração é a base fundamental para a eficácia da missão na janela 10x40. Envolver-se em intercessão constante por esses países é essencial para que as barreiras espirituais sejam quebradas, abrindo caminho para a ação transformadora do Evangelho. Orar pelos líderes locais, pelos habitantes dessas nações e pelos missionários que ali atuam é uma responsabilidade que deve unir as igrejas globalmente. A oração não é apenas uma estratégia, mas uma função espiritual indispensável. Ao orarmos pela janela 10x40, estamos participando ativamente da batalha espiritual que precede qualquer ação prática, buscando a intervenção divina nas vidas daqueles que ainda não conhecem a mensagem redentora de Cristo. A intercessão incessante é a fonte que conecta as igrejas a essa região desafiadora, proporcionando uma base espiritual sólida para as demais estratégias,
É preciso fazer orações, jejuns, reunir grupos de orações, assim nos ensina a Santa Palavra de Deus. Vamos ao subtópico 2, evangelização por meio da ação social. Compreender e abordar as necessidades sociais urgentes da janela 10x40 é essencial para estabelecer uma conexão significativa com as comunidades locais. Projetos de ação social que visam combater a fome, a pobreza e promover educação e saúde são instrumentos práticos para demonstrar o amor de Cristo de maneira tangível e visível. A evangelização por meio da ação social transcende palavras, vão além das palavras, transformando a compaixão, o amor, o socorro em ações concretas que atendem às necessidades imediatas das pessoas. É uma abordagem que derruba as barreiras sociais, abrindo portas para a aceitação do Evangelho. A ação social é uma linguagem universal que prepara o terreno para o plantio da semente do Evangelho, abrindo corações para receberem a mensagem transformadora de Cristo. A oração e o jejum são como a chuva que amolece a terra para a semeadura. A oração e o jejum amolecem a terra dos corações endurecidos para a semeadura da palavra de Deus. Vamos ao subtópico 3, a ação médica missionária. A necessidade humana da janela 10x40 requer uma resposta holística, que significa uma atitude completa, e a ação médica missionária desempenha um papel vital nesse contexto. Oferecer cuidados de saúde às comunidades carentes não apenas alivia o sofrimento imediato, mas também cria oportunidades para compartilhar o amor de Cristo de forma prática e compassiva. A ação médica missionária não apenas trata as enfermidades físicas, mas também abre portas para a cura espiritual. O atendimento médico é uma ferramenta poderosa para construir pontes de confiança e promover o entendimento da mensagem cristã. O trabalho de médicos clínicos, médicos especialistas em várias áreas como cardiologistas, cirurgiões, também profissionais liberais como dentistas, psicólogos, psiquiatras, professores, como também enfermeiros e outros técnicos na área da saúde e hospitalar, são essenciais na obra missionária. Mas destacamos aqui que todos os profissionais são importantes na obra missionária. Integrar a ação médica missionária nas estratégias de evangelização é uma abordagem completa que atende tanto às necessidades físicas quanto espirituais das comunidades na janela 10x40. Para efetivar essas estratégias, é crucial que as igrejas desenvolvam programas de oração contínua, estabeleçam parcerias com organizações de ação social e médica missionária, e incentivem o envolvimento ativo dos seus membros nessas iniciativas. A colaboração global, aliada a uma abordagem holística ou completa, será fundamental para superar os desafios apresentados pela janela 10x40 e testemunhar a transformação que o Evangelho pode proporcionar nessas regiões. Concluindo esta lição, ao encerrarmos a exploração da janela 10x40, deparamos-nos com um desafio espiritual e humano de proporções significativas. A compreensão profunda da batalha espiritual delineada na região da janela 10x40, evidenciada pelo embate entre a necessidade humana e a perseguição à igreja, destaca a complexidade dessa missão. No entanto, à luz da palavra de Deus e das estratégias delineadas, como a oração fervorosa, a ação social, a ação médica missionária, emerge a esperança de superação. A intercessão contínua torna-se a ponte que une as igrejas globalmente a essa região desafiadora, permitindo que barreiras espirituais sejam rompidas. A abordagem holística compreende as necessidades tangíveis espirituais por completo, apresenta-se como uma resposta eficaz a uma batalha que transcende fronteiras geográficas. Enquanto enfrentamos os desafios cruciais da janela 10x40, a aplicação prática exige um comprometimento global, o engajamento ativo, a conscientização e a solidariedade tornam-se as ferramentas indispensáveis para avançar nessa batalha espiritual e levar a luz do Evangelho às nações que mais necessitam. Que nossas igrejas, nutridas pela sensibilidade espiritual, pela união de esforços, sejam agentes transformadores nesse campo desafiador, testemunhando a eficácia da fé na superação de obstáculos e na manifestação do amor de Cristo na janela 10x40. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula. Assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo desta lição. Te convido a se inscrever no canal, deixar um comentário espiritual e abençoador, nem que seja só um amém. E também a compartilhar esta videoaula, abençoando outros irmãos, clicar no gostei. Quero já te agradecer por estar aqui nos prestigiando até o final da videoaula e pela sua maravilhosa atenção.
Em nome de Jesus Cristo, que a bênção e a paz de nosso Deus e Pai estejam com todos vocês. Deus abençoe o país, o estado, a cidade, o bairro e a casa onde você mora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.